Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, mais um Umbanda, Consciência e Juventude. Eu sou o Franz e mais uma quarta-feira, mais uma noite aí do nosso programa, falando de espiritualidade, discutindo assuntos sérios, assuntos atuais, assuntos que talvez podem nos tirar do eixo, nos deixar com dúvidas, questionamentos. E hoje o programa vai ser mais uma vez sobre o que é essa crise, como que a gente pode sair dela, como que achar as saídas, quais são as chaves para que você possa emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente sair de uma posição de vítima, de crise, de dor, né? Então o programa de hoje vai falar a respeito disso e estou aqui com meus queridos irmãos, parceiros, almas aí que somaram ajudas nessas encarnações, né? Tudo bom, Paul? Boa noite, pessoal. É muito bom a gente voltar nesse tema, é um tema muito atual, não é? E vamos falar um pouco disso, né? De como que realmente cada um pode pensar e sentir, né? Às vezes a gente não consegue mudar imediatamente as coisas no mundo externo, mas dentro de nós nós somos os verdadeiros criadores, né? Do nosso pensamento, do nosso sentimento. Nós temos realmente o poder de alterar a maneira como nós vemos o mundo. Então, a nossa percepção a partir de si mesmo, não é? Uma mudança interior, ela propicia sim resultados, né, fora de nós, não é mesmo, Fábio? Com certeza. Antes de qualquer coisa, muito boa noite a você, nosso querido ouvinte, saudações de paz e de amor cósmicos, como eu gosto de falar. E é isso aí, né, gente? Esse é um assunto que está sendo comentado aí nos coletivos, está sendo comentado nas padarias, nos restaurantes, o Engraxate está comentando nas bancas de jornais, e aqui no nosso programa não poderia ser diferente. Hoje nós vamos trazer uma nova ótica para como perceber esse momento político-social e, a partir dessa nova ótica, como você vai manipular as suas emoções internas para, a partir daí, manifestar no seu externo tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você merece, tudo aquilo que a sua centelha divina tem por direito. Eu frisei bem essa palavra direito porque nós somos filhos do Criador, do Deus Pai e Mãe, o grande arquiteto do universo, e sendo assim nós temos alguns direitos. Claro que temos alguns deveres e nos próximos blocos eu vou estar tentando explicar um pouco desses deveres. Um deles é monitorar as suas emoções. Isso mesmo, justo e perfeito, Flávio. Justo e perfeito aí. Programa muito interessante, programa que a espiritualidade precisa começar a discutir, precisa começar a se preocupar, não só com o passe, com as terapias, que por sinal tem ajudado muito todos os seres humanos e cada vez mais vão ser requisitadas. Nós estamos entrando numa era espiritual, ou seja, numa era em que o humano encontra-se com ele mesmo quanto essência.
O humano precisa se reposicionar quanto às suas crenças e valores, né? E essa crise, como o Paul falou, o Flávio, eu no último programa, serve para reconstruir, refazer, reinventar, né? Mas como fazer isso é a grande pergunta, né? Como que você vivencia a dor? É aquilo que eu sempre falo, não é o que você vive, mas é o como você vive. Até porque a gente está num grande coletivo, uma grande consciência coletiva, e tudo que acontece com os nossos governantes, tudo que acontece em cima está vibrando intensamente embaixo. Não há uma intenção, não há uma decisão, não há uma manifestação se o consciente coletivo não está alinhado. Então, manifestar a crise, trabalhar, sair dela e vivenciar ela é o tema do nosso programa hoje. Axé, até o próximo bloco. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Salve, salve, galera! Vamos lá falar de crise, mas falar de uma forma conscientizadora, de uma forma em que nós particularmente achamos e vivenciamos para entender esse consciente coletivo e começar a transmutar a partir de nós mesmos, de criarmos a nossa própria realidade. A física quântica fala muito bem disso, né, Flávio? E como você vê essa crise hoje e como dentro das ferramentas, dentro do conceito, dentro da experiência com a física quântica, você acha que a postura tem que mudar? Como que essa postura mudaria? Bom, antes eu gostaria de citar uma frase do Jung que diz que enquanto você não tornar consciente o seu inconsciente, ele irá comandar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, a forma com que eu percebo tudo isso que está acontecendo, Franz, é uma grande catarse social coletiva para fazerem as pessoas olharem um pouco mais para o lado inconsciente delas, trazer consciência para esse lado, e isso vai refletir na forma com que ela se percebe no universo e interage com o universo. Então, isso vai refletir em todos os campos, principalmente no emocional, e é o emocional que cria a nossa realidade. Quando eu digo em emocional, aí eu faço o convite a você, meu querido irmão, para observar as suas emoções. Como é a sua emoção quando você vai para o seu trabalho? O que você sente quando você está desempenhando a sua tarefa? Como é que isso reverbera na sua vida? Por mais aleatórios que pareçam esses meus comentários, na verdade tudo está emaranhado no seu campo eletromagnético. Então, Franz, tudo isso que está acontecendo agora é uma forma do universo fazerem as pessoas saírem de zonas de conforto e se reinventarem pessoalmente, emocionalmente e
socialmente. Eu digo socialmente porque tudo isso que está acontecendo no espectro social, no macro, infelizmente é um reflexo do que acontece no micro, do que acontece dentro de cada um. E isso, meus queridos, não é o Flávio que está falando, isso é a forma com que o universo funciona. O universo, ele é uma representação holográfica dele mesmo. E aí, quem quiser saber um pouco mais desses conceitos, procure holografia e fractais. E aí vocês vão entender o que muitos espiritualistas dizem, que tanto em cima como embaixo, tanto à esquerda como à direita. E o que está sendo refletido no coletivo é uma junção do que todos os indivíduos que formam a sociedade estão vibrando, estão emanando dentro do emocional delas. Pô, eu sei que você atende muitas pessoas aí que estão tendo problemas práticos e reais com as crises, né? Dependendo das áreas que cada uma delas trabalha. Como que você percebe que está o sentimento, a direção, o caminho dentro da ferramenta do coach, dentro da ferramenta da PNL? O que a pessoa está comunicando? Então, é interessante de nós observarmos que, diante da situação, cada um reage de uma forma, né? Então, quando uma situação ela está provocando a pessoa, né, para uma mudança, ou a situação não é mais aquela que ela queria que fosse, ou mudou, ela foi demitida, ou ela está realmente com um problema, com uma crise real na vida dela, é interessante como que as pessoas reagem de maneiras diferentes, né? Tem pessoas que gostam de se fazer de vítima diante de uma situação e se entregam, e reclamam muito, né? Tá difícil, a vida tá difícil, olha o preço do dólar, olha a crise econômica, olha o governo, e a pessoa então ela desanima e ela fica vibrando nessa emoção e nesses pensamentos repetitivos, né? E é lógico que essa pessoa vibrando assim, ela começa a reclamar da vida, ela encontra uma outra que também vai reclamar da vida junto com ela, né? E uma reforça a reclamação da outra e elas não vão para lugar nenhum, assim, pode ter certeza, né? Vai ficar só na reclamação e no outro dia a coisa continua problemática e assim por diante. Você acha que... Algumas pessoas, né, Fran, são diferentes disso. Algumas pessoas, elas olham para uma situação problemática e elas não ficam com esse sintoma de eu sou vítima disso. Ela pensa, o que eu posso fazer para mudar a minha realidade? O que eu posso fazer para que as coisas na minha vida sejam diferentes? Eu não estou feliz assim, então eu vou me mexer, né? Se eu ainda não descobri o caminho, então eu vou tentar de muitas formas, né? E o que você acha, em cima do que você falou, você falou que muitas vezes as pessoas se entregam e por isso manifestam dores aí e conversam ou com outras pessoas que estão na mesma dor. Qual que é o caminho que geralmente é mais indicado, você que trata diretamente com isso dentro da PNL, para que as pessoas, qual é a atitude que as pessoas têm que ter nesse momento? Então, a gente costuma dizer assim, se você acha que vai dar certo ou você acha que não vai dar certo, você está certo. E você tem razão. Então, se você acha que vai dar certo, vai dar. Se você acha que não vai dar, não vai dar. Então, a crença é alguma coisa muito importante. O que você realmente está acreditando. Então, tem um primeiro momento, né? É importante a pessoa olhar de fora. Olhar de fora o problema é muito legal. É uma coisa que ajuda bastante. Então, como que a gente faz para olhar de fora? Imagina que você é uma pedra, ou que você é uma árvore, ou que você é uma pessoa do futuro, ou que você é uma outra pessoa, ou que você é uma pessoa do passado. Enfim, imagina uma outra posição que não a sua e avalie a situação olhando de fora a partir de outras posições de percepção, né? Então, imagina se você fosse um líder espiritual, o que você diria dessa situação? Se você fosse um estrangeiro, o que você diria dessa situação?
Se você fosse seu pai, sua mãe ou uma pessoa com mais sabedoria que você, o que você diria disso? Essa é uma abordagem que te ajuda a começar a questionar a sua forma de perceber. E uma outra abordagem é essa em cima das crenças. Verifica o que você acredita, faz uma lista. Eu acredito que não vai dar certo, eu acredito que a crise vai piorar, eu acredito que eu tô ferrado mesmo e vou ser vítima desse problema. Então faz uma anotação dessas crenças e questiona. Peraí, da onde que eu acredito nisso? Por que isso é uma verdade para mim? Será que isso é uma verdade para todo mundo? Será que isso tem que ser assim? Tá? Então esses dois caminhos de olhar de fora e questionar suas crenças são os primeiros passos para mudar internamente uma maneira de pensar e também, por consequência, de sentir. Tá? Perfeito. Para que você possa daí sim começar a acreditar naquilo que você quer, e a partir de uma crença você vai conseguir dar passos e ter atitudes proativas e positivas em direção a um objetivo concreto a ser alcançado, que pode ser desde o emprego até uma questão mais relacionada realmente a dívidas e a problema financeiro, ou questões coletivas. Acho que a gente aprendeu a pensar de uma forma muito newtoniana, né, Flávio? E aí eu gostaria de fazer um paralelo aí no que o Paul falou e trazer para vocês o conceito de realidades no plural, porque existem várias realidades. Cada um de nós tem a sua realidade pessoal. Ela se torna uma realidade coletiva a partir do momento que outros indivíduos passam a observar o seu campo eletromagnético e ele começa a interagir com o campo magnético dessas pessoas que estão observando, e aí o sistema de crença de todos os envolvidos é que vai determinar o que vai ser manifestado. Vou dar o exemplo aqui do estúdio que nós estamos gravando. Nesse exato momento existem 3 realidades coexistindo: a realidade do Franz, a realidade do Flávio e a realidade do Paul. Todo esse aparato eletrônico que nós estamos utilizando para gravar o programa, ele só existe e só funciona porque nas 3 realidades combinadas nós percebemos e entendemos isso como um equipamento de gravação, e ele funciona dessa forma. Muito bem, quando nós falamos de unidade familiar, a realidade familiar ela é cocriada por todos os indivíduos que observam aquele núcleo. Então, se você é casado, a realidade familiar ela é criada pela união do seu campo eletromagnético e do campo eletromagnético da sua parceira. Então, muitas vezes, na sua realidade, a realidade do indivíduo, a crise ela é algo momentâneo, é algo passageiro, porém na realidade da outra pessoa que soma o campo para cocriar uma terceira, a crise vai ser uma coisa infinita, e isso não gera um campo eletromagnético de atração de oportunidades, porque o universo ele está sempre em movimento e promovendo interações construtivas para as centelhas divinas envolvidas. Então, a partir do momento que você solta tudo aquilo que você se agarra para criar a máscara que você entende como sendo o seu eu, a partir do momento que você solta isso, novos horizontes de novas possibilidades se abrem, e muitas vezes nessas novas possibilidades está a solução para o seu problema pontual pessoal. Faz sentido isso que eu falei, Franz, ou compliquei um pouco mais? Não, faz todo sentido, né? É realmente ter a sensibilidade de ter um comportamento, um pensamento, uma ação diferente. É aquilo que a gente sempre fala. Você tem a opção de seguir todo mundo que está indo pro buraco ou pegar um outro caminho. Ponto final. A espiritualidade, muito disso
é manifestado pelos pretos velhos, com o que de sabedoria que eles têm sobre essa terra, sobre tudo aquilo que eles vivenciaram quando estavam encarnados, é essa percepção, esse feeling de você pegar, parar um pouco, respirar, olhar de fora o problema, ver e verificar os seus valores internos, respirar de novo, definição de uma nova postura, definição a partir de um novo conceito, uma nova direção. É aquilo, o que impede você de andar para frente é a direção que você escolhe. Se você escolher uma direção em que está batendo na parede, está causando dor, está causando... Então, é hora de recriar, recocriar, reinventar. E os pretos velhos, eles têm a sabedoria. Um dos arquétipos do preto velho é a sabedoria da terra. Então, todos os caminhos que existiam na terra, o preto velho sabia. Todas as direções o preto velho tinha passado. Todas as dificuldades e as coisas boas o preto velho vivenciou. Então, dentro da espiritualidade, é um arquétipo, é uma consciência que está muito próxima para ajudar a gente a sair disso, dessa crise instalada do consciente coletivo. Mas é importante que você tire alguns minutos para pensar. É importante que você realmente queira olhar para o seu cenário, primeiro individualmente. Não adianta eu começar a visualizar o fora se eu não sei o que eu tenho dentro. Eu não sei qual que é a minha situação. É aquilo. Muitos falam, não, estamos em crise financeira, em crise política, em crise... Olha para dentro da sua casa. Olha para dentro da sua casa. Olha para o seu familiar. E veja qual é a crise que você está vivenciando, se está vivenciando. Eu aprendi uma coisa com o Paul há uns anos atrás, e é uma coisa que eu faço até hoje, aquela pizza quantificando o que tá bom e o que não tá bom na vida, Paul. Né, que o Paul fez eu sou paciente do Paul eterno, né? E até porque ele me ajuda a definir algumas coisas e tal, assim como o Flávio, na energia, no reiki, tudo que eles fazem, né? Eu gosto de me pôr à prova. Essa pizza que você chamou, né? A gente chama de roda da vida ou roda da situação, né? Onde a gente consegue colocar os itens que estão relacionados a uma situação. Por exemplo, se for a vida, então tem aspecto emocional, tem aspecto de trabalho, financeiro, de família, de estudo, espiritual e assim por diante. E quando a gente dá uma pontuação para isso, de 1 a 10, né, 10 sendo muito bom e 1 muito ruim, você consegue ver quais são os campos que estão melhor, quais que não estão e por onde que você começa, né? O nível de urgência. De urgência. Qual que é a mudança que você pode fazer que vai permitir com que as outras coisas mudem na sua vida, né? E é a sugestão, né? Uma coisa que eu sempre faço e é uma sugestão para todos vocês fazerem aí alguns campos e deem a nota, né? É claro que dentro do Instituto Plenitude a gente tem eventos que vão promover essa visualização e os caminhos para isso, né? E esses eventos, aqueles que tiverem oportunidade, deixe o seu comentário, o seu e-mail lá na página, o CJ, Umbanda Consciente Juventude, para que a gente possa fazer uma turma que vai vivenciar esse ponto de vista aí de uma forma diferente. Bom, vamos dar um pequeno intervalo, já já a gente volta com mais Umbanda Consciência e Juventude.
Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Então voltamos para mais um bloco. Tudo que, quando a gente fala de crise, né, quando a gente fala de alguma coisa que a gente não está conseguindo resolver, ou que a gente entende que não está na nossa mão, a gente fala de emoção. E quando a gente fala de emoção, é muito engraçado, né? É muito controverso, né? A gente fala de crise política, mas a gente não sabe discutir política, né? O país não é preparado educacionalmente politizado para falar de política, né? Então a gente vê aí o nosso horário político, como que é a palhaçada, muitos palhaços, muito mulheres fruta, enfim, no nosso horário aí político, enfim. E tem uma questão, o quanto de emoção a gente põe nisso e o quanto de razão, quanto realmente eu tô fazendo isso com segurança. Eu pus esse exemplo do horário político porque muitos dos nossos candidatos são escolhidos por emoção, né? E o resultado é emoção, ponto. Então, quando eu pego um ícone, por exemplo, da TV, que não tem muito a ver com a política, aí voto nele porque eu acho engraçado, porque eu acho legal, porque eu acho bonito, eu tenho uma reatividade, eu tenho uma emoção. E esse lado emocional é o que define tudo, né? O quanto eu estou me preocupando, o quanto eu estou direcionando e canalizando uma energia de forma consciente para um aspecto. E crise só está aí porque ela bate numa questão muito forte, que é a questão emocional do dinheiro. Então, as pessoas, quando não têm a liberdade financeira, ou vê a liberdade financeira ameaçada, aonde ela vai pôr a emoção para gastar, para comprar alguma coisa que faça com que a emoção dela fique bem, aí começa uma crise. Só que isso vem de antes, isso vem em muitos anos antes, quando a gente não pensou direito aonde certas escolhas iam afetar, né? Então, a emoção, ela serve para que você perceba, olhe e vivencie processos de forma racional. Um sem o outro não existe emoção sem razão, nem razão sem emoção. Mas o movimento que está acontecendo hoje é o movimento de olhar, o movimento de perceber. Muita coisa está sendo colocada em evidência. Para quê? Para que a gente possa ter um controle emocional muito mais efetivo, muito mais direcionado para aspectos que vão fazer diferença na nossa vida, né, Flávio? Na verdade, eu diria que esse é um dos grandes objetivos da nossa encarnação no plano material, é aprender a controlar as emoções e os pensamentos, né? Eu diria que esses são os dois corpos
que nós temos que evoluir nessa existência tridimensional. É o mental e o nosso corpo emocional. E aí quando eu digo evoluir o corpo emocional, eu digo que a sua emoção, elas têm que estar polarizada positivamente em tudo aquilo que você faz. Tudo aquilo que você faz. Então, se você acorda de manhã se sentindo grato pela sua existência, se você entra numa condução completamente lotada, abarrotada, e você polariza aquilo de forma positiva, como eu, na minha crença pessoal, acredito que é assim que o nosso Divino Criador espera que nós nos portemos, sinceramente, você vai conseguir navegar através de mares bem revoltos. Agora, se para cada desafio, porque isso, meus queridos, a nossa existência ela é feita de desafios. Nós evoluímos através dos desafios. Se a cada desafio que você tem, você polariza isso de forma negativa, além de você paralisar a evolução da sua consciência, você começa a manifestar essas polarizações negativas. Isso não é uma vingança do universo, isso é uma catarse. Você começa a polarizar isso e manifestar isso para que você, através das suas experiências, possa aprender a controlar o seu mental e sustentar pensamentos positivos e atitudes positivas por tempos indeterminados. Eu acho que é esse o grande desafio, e é aí que as pessoas estão deslizando nesse movimento que nós estamos vivendo, porque está sendo vendido, eu não vou nem dizer uma situação, porque como o Paul pode explicar melhor, a situação ela é real. Agora, e o sentimento que está sendo vendido, será que ele é real? Será que não tem um interesse por trás? Será que não tem um interesse espiritual por trás? Lembrem-se que nós vivemos num sanduíche multidimensional e todas as dimensões elas estão interligadas. Então, será que não está acontecendo um movimento astral por trás de tudo isso? E será que esse movimento astral não está sendo alimentado pelo sentimento dessas pessoas que polarizam os desafios de forma negativa? Exatamente. E aí fica essa pergunta para vocês. E o universo ele não perde tempo, né? O universo ele está trabalhando sempre no sentido da evolução das pessoas, da evolução de cada um de nós, no sentido de estarmos cada vez mais despertos e conscientes como seres que manifestam a criação, não é? A vida, como seres que têm o poder de criar a sua realidade, e como seres que têm um aprendizado aí a fazer, que é o amor, né? O amor ao próximo, o amor ao planeta, o amor a si mesmo, o amor, enfim, é o grande aprendizado que nós temos. Então, essas situações que para alguns nesse momento são de crise, para outros são de oportunidade, para outros são situações de grande crescimento e evolução, né, em função do ramo de atividade de cada um, da vida de cada um. Essas situações que a gente pode chamar, né, de a situação percebida por cada um, como que cada um percebe, né, estão aí, na verdade, como grandes oportunidades que cabe a cada um de nós abraçar essa oportunidade para se questionar, né, em que ponto que eu posso evoluir, em que ponto que eu posso progredir, como que eu posso aproveitar esse momento de mudança, porque é certo que são mudanças que estão ocorrendo, como que eu posso aproveitar esse momento de mudança para eu me tornar uma pessoa melhor, para eu aprender as lições que eu tenho que aprender e para eu conseguir também multiplicar isso para quem está à minha volta, não é? Porque não existe evolução e ascensão individual, o que existe é evolução e ascensão coletivos, não é? Então não adianta uma pessoa
se tornar iluminada e todas as outras se perderem. Né? Esse é um conceito que olha para o indivíduo como algo separado um do outro e que na verdade não é assim. Nós somos todos interligados e fazemos parte do mesmo planeta que tem o mesmo destino e a mesma rota em torno do astro, né, que é o Sol. Então, e dentro dessa galáxia, dentro desse universo, está todo mundo junto, né? E vivendo dentro de uma mesma egrégora planetária de pensamentos e emoções que nos acompanham e que precisam sim ser lapidados e melhorados a cada dia e a cada oportunidade. Eu acho que é isso que até nos motiva a estarmos participando, né, de um trabalho espiritual que visa a evolução de todo mundo. Né? Você acha que me ocorre uma discussão? A gente vê muitas pessoas perdendo emprego, perdendo algumas estruturas, né? Dentro da visão espiritual, vocês acham que na verdade não estão sendo somente derrubado muletas? Porque o perfil, por exemplo, do brasileiro é o seguinte: ele tem um emprego que ele ganha, vamos supor, 3 mil reais, só que ele gasta 6. Só que ainda ele tem um emprego como muleta. Entende? Então ele gera um ciclo vicioso, onde todo mês eu ganho 3, mas eu gasto 6 e tá tudo bom. E chega uma onda e fala assim: meu, beleza, você vai ter que resolver. E quebra a muleta do cara. E aí ele entra no desespero, vamos por assim, de uma coisa que ele deveria ter pensado antes. O que vocês podem falar a respeito disso? Existe realmente essas pessoas que têm esse perfil, né, de gastar muito mais e não ter controle nenhum sobre os seus gastos, compra por impulso, né, muitas vezes sem necessidade, e uma pessoa que às vezes tem até uma compulsão nesse sentido de compra, ou ainda que busca na aquisição de alguma coisa fora de si a sua felicidade, né? Então tá atrás sempre do último modelo e esse último modelo ele nunca é o último, né? E no dia seguinte já tem um outro e a pessoa precisa comprar aquele e o mais caro e o último modelo, porque ela em si mesma não se preenche, então ela busca alguma coisa de fora, né? Então a pessoa que vive isso, ela realmente sofre muito com esse movimento, porque ela está sempre devendo, e se para uma pessoa assim acontece um desemprego, alguma coisa, é realmente o momento de rever, de parar, olhar para si mesmo e mudar seus comportamentos, suas atitudes, tomar consciência, né, do que realmente são os valores, o que realmente importa nessa vida, não é? É esse objeto do último modelo, ou o que importa realmente é quem você é dentro de si, os seus valores morais e como pessoa, né, de amor ao próximo, enfim. E quem você realmente é, você não é isso que você está usando, né? Você é esse ser de luz que manifesta, né, a plenitude da criação. Exatamente. E a roupa que você está da marca ou o último modelo que você está usando, desculpa, mas não significa nada, né? A não ser para aqueles que trabalham com isso ainda tem algum significado, mas para quem está vivendo no dia a dia é importante a pessoa se construir por dentro, né? E não só pela embalagem externa. Nada contra a embalagem, né? Talvez quer pôr uma embalagem bonita, pode pôr. Não é esse o ponto. O ponto é atenção para quem você é internamente, né? Talvez esses valores, por exemplo, da embalagem, da marca, tenham o seu valor, mas não maior do que você como ser de luz, né? E não só a pessoa, a gente
abordou mais a questão financeira, mas e aquele cara que de repente não tem essa questão financeira, ele está muito bem resolvido, só que ele esquece de olhar, por exemplo, para sua saúde, esquece de olhar, por exemplo, para sua família, esquece de olhar, por exemplo, para sua essência maior, Flávio. E esse cara, você acha que não é essa hora de quebrar essa muleta? Olha, cara, eu posso dizer sem nenhum medo de errar que uma crise de saúde é a pior das crises que você pode enfrentar. Eu, até pela minha linha de trabalho, eu posso dizer que quem já experienciou interagir com um ser humano com 80% da parte interna devorada pelo câncer, eu posso dizer que essa é uma das piores crises que eu já pude presenciar. E é uma oportunidade de se reinventar. Eu digo isso porque convivo com essas pessoas que, quando chegam nesse ponto, esse ponto é um fator descristalizador, e aí a pessoa muitas vezes no leito da passagem vira para o sacerdote que está do lado, muitas vezes para mim, e fala: poxa vida, eu deveria ter feito coisas diferentes. Essa reflexão dá sentido para todo o desafio que aquele espírito teve que passar. E eu digo desafios porque os desafios, eles são uma constante. Eles são a criação vai sempre colocar desafios na sua frente. Esse papinho do descanso eterno, isso não existe. E chega uma hora que você começa a pegar gosto pelos desafios. Quando você aprende a criar a sua realidade, é um jogo harmonioso com o universo, porque você fica esperando o próximo desafio do universo para você aumentar a sua capacidade de cocriação da realidade. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz. Agora, se você está numa posição de vítima, sempre não, meus guias estão contra mim, minhas forças se viraram contra mim, fizeram demanda, o universo não me ajuda. Peraí, qual é o sentimento que você vibra perante a um desafio? Você vê aquilo como uma oportunidade de se reinventar, de crescer, de perceber a realidade de uma forma mais harmônica, de dar um abraço no irmão do lado? Às vezes, a troca de energia que você vai promover abraçando um irmão vai transferir a informação para você chegar na conclusão que necessita para sair daquele desafio. O universo funciona assim. Agora, muitas vezes esse abraço, essa informação só vai poder ser trocada se você abraçar uma pessoa de uma cor diferente, de uma religião diferente, de uma orientação que você não aprova. Esses são os desafios do universo. E aí, trazendo esse contexto para o macro, o universo colocou um desafio para a sociedade brasileira. E a sociedade brasileira vai ter que entender a sua realidade individual, trazer isso para o coletivo e co-criar uma realidade coletiva vencedora desse desafio que o universo nos colocou. Porque o universo, ele não coloca desafio para ver a gente perder, para fazer a gente falhar. Ele põe o desafio esperando que você saia vitorioso. É bem aquele ponto, né, Francis? O caboclo caiu, mas o caboclo levantou mais firme e mais forte. É isso que o universo está nos proporcionando. Então, na verdade, eu vejo esse momento como uma grande oportunidade. Uma oportunidade de nós revermos o nosso sistema de crença, uma oportunidade de nós revermos a forma com que nós nos relacionamos com o próximo e a forma com que nós percebemos como nós estamos ligados ao próximo, porque isso é uma realidade que o brasileiro não percebe. O brasileiro não percebe. E isso nós vemos nos faróis. Nos faróis. Quando a pessoa simplesmente ignora o ser humano que está no farol pedindo um auxílio. Você precisa entender que aquele ali é uma outra extensão de você.
claro, numa organização de informação subatômica diferente da sua, mas a essência foi individualizada da mesma fonte. Então, eu acho que... Bom, eu sou um otimista, né, cara? Meu copo tá sempre cheio. Eu acho que nós vamos nos reinventar como sociedade, nós vamos passar a rever alguns conceitos, porque hoje existe um desperdício de alimento em todos os... tanto nas casas quanto nos restaurantes. Um desperdício de alimento absurdo. Então, peraí, a gente precisa começar a rever algumas coisas, rever alguns conceitos, rever a nossa questão de sustentabilidade. Será que a gente precisa comprar tudo industrializado? Será que não tem nada que a gente possa fazer em casa? Será que não tem nada que a gente possa reaproveitar na nossa casa? Será que a gente não pode interagir de forma mais harmônica com o nosso meio ambiente? E essa interação não vai promover uma economia no final do mês ou dependendo de como você organiza aí as suas contas? Então, gente, não dá pra jogar tudo no fora e culpar o universo, culpar os guias, culpar as forças que te auxiliam. Sendo que você, na sua caminhada, na sua realidade individual, não está nem um pouco em fluxo com o universo. Então, são esses pontos que precisam ser trabalhados, porque, meus irmãos, o planeta Terra não vai acabar. Quem acha que ele vai acabar, ele não vai acabar. Ele vai se reinventar. Cabe a nós fazer parte desse processo ou não. Então nós estamos nesse momento aí, nessa encruzilhada, vamos dizer assim. E devemos nos inspirar nos nossos amados guardiões da esquerda para sermos intuídos de como que nós vamos manipular essa encruzilhada que nós estamos vivendo. Perfeito. E pelas primeiras informações aí que o Flávio deu, da pessoa no hospital que vivencia, por exemplo, um câncer e depois, dentro da crise, repensa e tem uma nova consciência, me lembra até aquela música do Titãs, devia ter amado mais, exato. ter chorado mais, né? E a gente só faz isso na dor. A gente só consegue fazer grandes... Por exemplo, a gente falou alguns programas atrás do relacionamento, do casamento. Meu, quando que o casal vai conversar? Quando tá pra terminar, quando já tá estourando, sabe? Não tem uma conversa prévia. As crises, elas vêm pra te mostrar que faltou diálogo, faltou compreensão, faltou união, faltou propósito maior. É muito individualizado, é muito vem a mim, ao vosso reino nada. E isso isso está sendo mostrado dentro do nosso país Brasil. E o brasileiro, cara, ele tem um comportamento muito arquetípico. E aí, meu querido irmão, se você se ofende com essa minha colocação, analise e veja se você não está agindo dessa forma. O brasileiro, ele é assim, cara, ele pode estar na metade de um projeto grandioso. Deu a hora dele, ele para aquele projeto na metade, bate o cartão e eu continuo quando eu voltar ao meu expediente. Será que o brasileiro não tem que se engajar mais nas suas atividades? Fica aí essa pergunta. É isso aí. Então a gente vai dar um pequeno intervalo, já voltamos com mais um Banda Consciência e Juventude. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo.
Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Salve, salve, voltamos para o último bloco. Então, acho que a definição ficou bem clara. O que você vive não é importante, o importante é o como você vive, o como você vai lidar com isso, com tudo isso que está acontecendo, para que a gente se transforme, para que a gente se olhe um pouco mais além das coisas. Dê valor a você, dê valor às pessoas, não às coisas. Dê valor e perceba a sua emoção, perceba o seu sentimento, perceba e defina algo maior do que simplesmente comprar um bom presente de Natal. Queira, por exemplo, estar com uma família totalmente saudável, vivendo momentos de alegria intensamente, diuturnicamente, e não somente em eventos que são obrigatórios. Vivencie os seus momentos com muito pensamento, reaprenda a pensar você, a pensar sua vida. Repense você. Então a crise, ela vem com esse sentido de repensamento, de reaprender a olhar para as coisas com um legítimo interesse na sua vida. Os caminhos espirituais, eles são muito ordenados e equilibrados. Por quê? Porque ele define uma postura, um caminho, uma identidade. E a Umbanda, através das virtudes dos orixás, consegue reposicionar alguns valores, se você tem a sensibilidade de querer olhar. Então, fica aí o meu abraço. Antes de terminar, o Flavinho vai passar os recados. Vamos ter aí o reiki na segunda-feira, né, Flavinho? Isso, essa segunda-feira então nós vamos ter o reiki nível 1 a partir das 2 horas da tarde. A parte teórica e a iniciação vão até as 8 horas da noite e a parte prática vai até as 9 horas. Então fica aí o convite, você que sente a necessidade de algo mais na sua vida, você que precisa de uma ferramenta para ajudar a vencer os desafios, você que sente que pode fazer a diferença na caminhada energética, vibracional, espiritual e emocional de um irmão que esteja necessitado, entre em contato com o Instituto Social e Cultural Plenitude para nós passarmos as informações e venha se sintonizar à energia vital universal Reiki e com certeza você vai passar, depois da iniciação, você vai passar a apreciar mais a metade cheia do copo do que a metade vazia e isso vai fazer uma diferença muito perceptível na sua realidade. Muito obrigado, meus queridos irmãos, e passo a palavra aí para o Paul. Boa noite, pessoal. Então, nós encerramos aqui o nosso programa sobre crise. Se você está aí vivendo a sua crise, quer uma dica, quer a Roda da Vida, quer participar de um programa de Roda da Vida, né, para verificar como que você pode melhorar ou mudar essa tua situação, deixa uma mensagem para nós no Facebook a respeito disso e nós vamos conversar com você sobre essa situação e marcar um evento para trabalhar esse assunto. Então, muito boa noite a todos, que todos fiquem em paz, sem crise, né, sabendo, né, abraçar aí os seus sentimentos e os seus pensamentos de uma maneira proativa.
E é isso aí. Grande abraço. Que Oxalá abençoe a todos nós. Axé. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.